Agora sim. Desculpa então, é porque eu esqueci de apertar o botão ali. Agora sim, pessoal do YouTube, bem-vindos à Rádio CBS então. Vou continuar aqui a leitura dos artigos. Peraí, só fazer uma pergunta, tá fazendo live também? No caso é porque eu tô gravando pro YouTube, né, no caso. Aí esse programa também vai ser apresentado no YouTube no canal do Wanderson Nerd, que daí vai ser o dia a dia, no caso da Rádio CBS aqui no estúdio, né? Aí é melhor recomeçar a leitura, né, para quem vai acompanhar pelo YouTube depois, né? Sim. Então tá. Então vamos lá. Aprovado então em plenário dia 25 de março de 2014, às 18 horas e 47 minutos, hora oficial do Brasil. Emenda substitutiva global às emendas de plenário ao projeto de lei número 2126 de 2011. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. O Congresso Nacional decreta, capítulo 1º, disposições preliminares. Artigo 1º. Essa lei estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios em relação à matéria. Artigo 2. A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como o reconhecimento da escala mundial da rede, os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais, a pluralidade e a diversidade, a abertura e a colaboração, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor e a finalidade social da rede. Artigo 3º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: garantia da liberdade de expressão, comunicação e a manifestação de pensamento nos termos da Constituição, a proteção à privacidade, a proteção aos dados pessoais na forma da lei, a preservação e a garantia da neutralidade da rede, a preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas, a responsabilização dos agentes de acordo com as suas atividades nos termos da lei, a preservação da natureza participativa da rede, a liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta lei. Parágrafo único. Os princípios expressos nessa lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio, relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Muito bem, então um comentário dessa primeira parte do artigo é o seguinte: essa lei ela defende a neutralidade da rede. Bom, o que seria a neutralidade da rede? Por exemplo, eu tenho um acesso ao YouTube, por exemplo. Se o provedor quisesse, ele poderia limitar a banda de acesso ao site do YouTube, por exemplo, para carregamento de vídeos. O que acontece quando, no caso da neutralidade da rede? Uma rede não neutra, ou seja, aquela que você não tem a neutralidade como princípio, é uma rede que você, por exemplo, vai acessar o YouTube, mas ele carrega muito menos do que carregaria como se fosse um site normal. Ou seja, você tem uma conexão de 10 MB, mas só que para o YouTube, o administrador da rede da operadora limita a velocidade para, por exemplo, 1 MB ou 2 MB só para o site do YouTube. Então a neutralidade da rede citada no artigo significa que a rede tem que ser neutra. O site do YouTube vai abrir como todos os outros sites sem que haja alguma interferência da operadora com relação a isso. Então isso significa que uma rede neutra, o site vai carregar 100% como qualquer outro site, sem que tenha a discriminação do site. Sobre a pluralidade de versão, colaboração, tudo mais, isso aí já existe na internet. Então quer dizer, para quem não defende o Marco Civil ou para quem não gosta do Marco Civil, essas primeiras informações deixam claro que o Marco Civil da internet não veio restringir as coisas, ela veio melhorar ou então definir como deve ser
o que já era antes, por exemplo, eu falo bem falo normal com as pessoas na internet, eu vou continuar falando normal com as pessoas na internet, sem que a operadora de acesso à internet me bloqueie, por exemplo, ou reduza a minha banda para mim acessar determinados sites, né? Bom, acho que se for assim também teria que teria que ter uma lei que mandasse, né? Arrumar não simplesmente só o negócio carregar rápido, como a próprio fiamento, né? O próprio parte sólida da rede, né? Cabeamento. Que na verdade assim, o traffic shaping, que é o chamado traffic shaping, que por exemplo, você tem a redução da banda de acesso à internet para no caso para deixar a rede mais rápida, né, da operadora. No caso, esse traffic shaping aqui vai ser proibido, expressamente proibido, com a aprovação da neutralidade da rede. Ou seja, o que é o traffic shaping? Por exemplo, tem o YouTube. Aí você tem aquele site do YouTube e vai ver um vídeo no site. Tá? Aí aquele vídeo ele vai carregar normalmente com a neutralidade da rede. Sem a neutralidade da rede, a operadora iria lá no site e reduziria a banda daquele site para acesso. Por exemplo, você tem um site do Vimeo, tá? O Vimeo, você vai lá e carrega um vídeo de você carrega um vídeo de 1 hora, por exemplo. Só que esse mesmo vídeo no YouTube, ele vai carregar bem menos, né? Sem a neutralidade da rede. Com a neutralidade da rede, não importa se está no Vimeo ou no YouTube, o vídeo vai carregar de 1 hora, ele vai carregar exatamente a mesma coisa, tanto para o Vimeo quanto para o YouTube. Então esse mesmo vídeo de 1 hora, ele não vai ter discriminação só porque o vídeo está hospedado no YouTube ou no Vimeo. Vai ser visualizado da mesma forma, com a neutralidade da rede ele vai ser visualizado da mesma forma e vai ser neutro da mesma forma como no Vimeo. Aí a operadora não vai poder interferir mais se você vai assistir o vídeo de 1 hora no YouTube ou no Vimeo. Se você vai carregar o vídeo rápido ou mais lento no YouTube ou no Vimeo, isso não vai mais depender da operadora. Isso vai depender agora somente do prestador de serviço, que é o servidor, né? No caso, se o servidor tiver com uma qualidade boa de acesso, ele vai ser acessado normalmente igual ao Vimeo, por exemplo, em relação ao YouTube, né? Isso também aumenta, né, digamos, ele promove, né, a livre concorrência, assim como estabelece no artigo. É isso aí. Então, sobre isso, o Marco Civil é bom, né? Sobre isso. Ainda, né, ainda, pelo que a gente vê. Ok, vou pegar nessa folha aqui. Caiu. Vou pegar aqui. Enquanto isso, o pessoal não acessou mais aí, saíram, o que aconteceu? Não sei, eu tô tentando falar aqui com a Giovana, Uhum. o Marco saiu, e o Lima não atende, o Luan simplesmente não atende. Tem outras pessoas que acho que não concordariam, certo? Então, Sim. participar. Tudo bem. Então, vamos continuando com o artigo 4º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem como seguintes objetivos: promover o direito de acesso à internet a todos, ótimo. Promover o acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos, excelente. Promover a inovação e fomentar a ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso do acesso e promover a adesão e padrões tecnológicos abertos, ou seja, open source, no caso Linux, Ubuntu, para as empresas públicas, no caso, né? Que permitam a comunicação e acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. Então, o que significa? Que no caso o governo vai adotar, em vez de adotar o Windows para os servidores deles, eles vão passar a adotar um padrão livre, o Linux, por exemplo. Isso vai reduzir, inclusive, que o governo gaste dinheiro com licenças, ou seja,
O dinheiro público sai do nosso bolso através de impostos. Então, o governo vai deixar de gastar esse dinheiro com licenças do Windows e vai passar a usar o Linux para não gastar com licenças, né, de software. Artigo 5. Para os efeitos dessa lei, considera-se, primeiro, internet. Aí, no caso aqui, a gente vai ler os parâmetros técnicos que talvez os deputados não saibam como que funciona a questão dos nomes, né? Que daí eles vão definir internet, terminal, administrador do sistema, endereço de IP e tudo mais. Mas mesmo assim, para ficar claro, eu vou repetir essas questões e vou ler aqui também, já que todo mundo é profissional de TI, então quem é profissional já vai saber sobre o artigo 5. E quem não souber, daí eu vou ler agora para ficar mais claro, né? Então, internet, o sistema constituído de conjuntos de protocolos lógicos estruturado em escala mundial para uso público e restrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes. 2. Terminal, computador ou qualquer dispositivo que se conecte à internet. Administrador sistema autônomo, pessoa física ou jurídica, que administra blocos de endereços de Internet Protocol, IP, específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento, devidamente cadastrada no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços de IP geograficamente referentes ao país. O quarto, endereço de IP, código atribuído a um terminal de uma rede para permitir sua identificação definindo segundo parâmetros internacionais. Conexão à internet, habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet mediante a atribuição ou autenticação de endereço de IP, registro de conexão, conjuntos de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e endereço de IP utilizado pelo terminal para envio e recebimento de pacotes de dados. Aplicações de internet, conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet e registros de acesso a aplicações de internet, conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação da internet a partir de um determinado endereço de IP. Artigo 6º. Na interpretação dessa lei, serão levadas em conta, além dos fundamentos e princípios e objetivos previstos na natureza da internet, seus usos e costumes particulares e sua importância para a promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural. Bom, aqui ele só definiu basicamente o que é a internet, o que é um terminal, que no caso é um computador ou um celular com acesso à internet ou qualquer coisa. No caso não é um terminal do Linux, né? No caso ele não fala aqui desse tipo de terminal específico. Mas terminal é qualquer dispositivo, por exemplo, se a geladeira tiver acesso à internet e tudo mais. O administrador sistema autônomo, ou AS, no caso é uma pessoa física ou jurídica que administra um bloco de endereço de IP. Por exemplo, eu tenho o IP 200.200.10/0/24. Esse administrador, então, ele vai ter a opção de administrar os endereços de IP, né? No caso, ele vai poder distribuir na rede dele quais máquinas terão aqueles endereços de IP da internet, né? Então, endereço de IP, o código atribuído a um terminal, no caso é aquele IP 200.100.10.1 ou alguma coisa do tipo, para definir o acesso à internet para aquele usuário, no caso, né, que é o endereço de IP normal. E a conexão com a internet, que é a habilitação do terminal, ou seja, do computador, para receber os pacotes de dados e as informações para acesso à internet normal. Registro da conexão, no caso é você registrar em log o acesso à internet. Por exemplo, você acessou www.google.com/index.html, aí esse index.html acessado naquela data e hora fica registrado em log, né? As aplicações de internet, então, que no caso é o navegador, ou, enfim, ou qualquer outro aplicativo, né? Por exemplo, Skype, enfim. O registro de acesso às aplicações de internet, então, no caso, é o conjunto de informações que daquele aplicativo. Por exemplo, o Skype registra em log alguma coisa. Aí, no caso, ele define aqui o que é esse registro em log, né?
E na interpretação dessa lei serão levados em conta, além dos fundamentos e princípios e objetivos, tá? Isso aqui é a questão do uso da internet, né? Para promoção do desenvolvimento humano, social e econômico, cultural, no caso, né? Bom, aí é só para tirar as dúvidas, né? Do que é um terminal, endereço de IP, porque isso aqui é um nome, na verdade, genérico, né? Para designar um computador. Você chama um terminal de um computador, né? No caso. Só para não falar computador no texto, que senão ficaria meio estranho, né? Ah, um computador. Não, é qualquer coisa, um celular, um tablet, enfim. Bom, então vamos ao capítulo 2. Bom, só deixa eu falar minha opinião, assim. Eu achei legal, fazer uma piadinha básica aqui. Mas quem usa Linux vai gostar. Pelo menos o governo vai parar de gastar com merda, né? Ah, é verdade, que daí no caso as licenças, né, de software pelo menos não vai sair do nosso bolso, né? Então vamos lá, capítulo 6. Windows, né? Então, porque daí no caso do governo eles não podem usar software pirata, eles têm que comprar a licença, que a licença custa lá os 300, 600 reais, né? De um Windows profissional, né? Sim. Muito bem, então capítulo 2. Dos direitos e garantias dos usuários. Agora vamos falar dos usuários em específico. Artigo 7. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: a inviolabilidade da intimidade da vida privada, assegurado o direito à sua proteção e à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, a inviolabilidade ao sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial na forma da lei, a inviolabilidade ao sigilo de suas comunicações privadas armazenadas salvo por ordem judicial, a não suspensão da conexão à internet salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização, a manutenção da qualidade contratada da conexão à internet, a informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços, com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações da internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade e ao não fornecer a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em leis, consentimento livre previsto em lei, as informações claras e completas sobre a coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que: a. justifiquem a sua coleta, b. não sejam vedadas pela legislação e c. estejam especificados nos contratos de prestação de serviço ou em termos de uso de aplicações da internet. Ao consentimento expresso sobre a coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais, a exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação da internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nessa lei, a publicidade e a clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações da internet, a acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptíveis e sensoriais, intelectuais e mentais dos usuários no termo da lei, e a aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet. Artigo 8. A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. No caso aqui, então, o que ele fala sobre os artigos? O registro em log, digamos que você mora nos Estados Unidos. Se você tiver o provedor de acesso à internet nos Estados Unidos, ele pode registrar tudo em log e ainda vender isso para, no caso, para empresas, no caso. Né?
Então, no caso do Brasil, isso não vai mais ser possível. Por exemplo, eu pego o registro em log do Paulo e vou lá e vendo esse registro. Eu não posso mais fazer isso. Por quê? Porque daí, no caso, eu estou violando a privacidade dele. Só que tem um porém. Se a pessoa comete crime na internet, o provedor de acesso vai estar registrado ali. O provedor de acesso só vai fornecer essa informação do registro em log mediante ordem judicial, ou seja, se você tiver problemas com a justiça, tá lá registrado tudo certinho. Então, quer dizer, para quem não tem problemas com a justiça, não tem por que se preocupar com relação a esse artigo, porque esse artigo ele trata das pessoas que vão ver pornografia infantil na internet e acaba tendo o registro de IP lá pelo provedor de acesso. Então, quer dizer, se você for investigado por ver pornografia infantil na internet, você, no caso, só pode ser visto os logs de acesso pelo juiz ou pela autoridade policial. Qualquer autoridade policial, no caso, né, por ordem judicial. Aí o juiz tem que mandar um mandato de busca e apreensão, tem que ir lá pegar os registros, analisar e depois investigar. Então, quer dizer, para quem é cidadão normal, isso aqui é excelente, porque não vai precisar, no caso, o Google não vai poder mais fornecer as informações de acesso, vender essas informações para empresas para tirar lucro. Por exemplo, você faz uma pesquisa no Google. Essa pesquisa tem milhões de links. Só que esses links, se você clicar num desses links, o servidor que registrou o teu acesso, ele vai pegar esse link. Por exemplo, você foi lá no Google e pesquisou por sorvete. Aí, no caso, sorveterias próximas à sua residência. Depois, quando você estiver acessando um site, por exemplo, do Facebook ou outra coisa, propagandas vão aparecer de sorveterias próximas da sua região, porque você já pesquisou no Google. Então, essa informação, o Google vendeu para as empresas, para que essas empresas coloquem pop-ups ou propagandas na sua navegação sobre aquele determinado produto que você pesquisou. Então, isso será proibido. As empresas não vão poder usar essas informações de log para gerar propagandas ou lucros com relação a isso. E esses logs eles só vão ser entregues à autoridade policial somente. Então, tá aí um ponto positivo, né? Legal também que não... Tipo, vai evitar que você tenha aquele enchimento de saco que chega um monte de gente lá te oferecendo coisa. E você não quer essas coisas. Exatamente, Tá ok. Vamos então para o artigo 8, né? Que eu li só esse trechinho aqui, mas eu não li o parágrafo único que tem aqui. Então, a garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para pleno exercício do direito de acesso à internet. Parágrafo único. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violam o disposto no caput, tais como aquelas que implique ofensa à inviolabilidade ao sigilo das comunicações privadas pela internet ou em contrato de adesão que não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção do foro brasileiro para a solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados no Brasil. Ou seja, esse artigo 8, ele fala, além da liberdade de expressão, eu não posso colocar, por exemplo, se eu sou provedor de internet, eu não posso colocar uma cláusula dizendo, você vai me informar todo mês o que você acessou. Não, eu não vou precisar informar o provedor o que eu acessei na minha casa. Então, quer dizer, tem operadoras de acesso à internet no Brasil que fazem isso, que ligam para a pessoa e perguntam o que elas estão acessando na internet. Porque, além de ser um absurdo que existe no Brasil, ainda isso não vai ser mais permitido. Então, ao capítulo 3 agora. Da provisão de conexão e aplicações da internet. Seção 1, da neutralidade da rede. Agora é o ponto-chave do Marco Civil. Artigo 9. O responsável pela transmissão
comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados sem distinção por conteúdo, origem e destino de serviço, terminal ou aplicação. Isso aqui é show. Por quê? Porque se eu sou provedor de internet, eu não posso restringir o usuário ao acesso à internet. Eu não posso, por exemplo, que nem o artigo fala aqui, de forma isonômica. O que seria isonômico? Eu não posso bloquear o acesso do usuário ao Skype. Eu não posso bloquear o acesso ao Facebook. Eu não posso bloquear o acesso às redes sociais. Então, por pacotes, no caso, né? Ele não pode também discriminar, no caso, os pacotes que entram e saem da sua rede. Isso também é excelente. Por quê? Porque a operadora Oi, por exemplo, ela bloqueia a porta 80, tá? Para hospedagem de acesso à internet. A Oi não vai poder mais bloquear a minha porta 80. Vou dar uma saída aqui. Ah, tudo bem. Mas pode continuar. Tudo bem. Quando eu voltar, você... Aí no caso a operadora Oi, ela não vai poder bloquear a porta 80. Isso é excelente. Eu vou poder montar o meu site na minha casa. Então, com esse texto aprovado, né? Bom, então continuando o artigo 9º, a discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada nos termos dos artigos das atribuições privativas do Presidente da República previstas no inciso 4º do artigo 84 da Constituição Federal para fiel execução desta lei, ouvidos o Comitê Gestor da Internet, o CGI, e a Agência Nacional de Telecomunicações, e somente poderá decorrer de requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações e priorização a serviços de emergência, e na hipótese ou discriminação ou degradação do tráfego previsto no inciso 1, o responsável mencionado no caput deve abster-se de causar dano aos usuários na forma do artigo 927 do Código Civil e agir com proporcionalidade, transparência e isonomia. Informar previamente do modo transparente, claro e suficientemente descritivo aos seus usuários sobre práticas do gerenciamento e mitigação de acessos adotados, inclusive as relacionadas à segurança da rede, e oferecer serviços em condições comerciais não discriminatórias e abster-se de praticar condutas anticoncorrenciais. Na provisão de acesso à conexão com a internet onerosa ou gratuita, bem como na transmissão, comutação ou roteamento, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados, respeitado o disposto nesse artigo. Minha nossa do céu, cara bela. Então, no caso, o que isso aqui significa? Por exemplo, eu tenho um roteador na minha rede. Eu tenho um modem de acesso à internet. Eu te empresto a conexão com a minha internet para você usar. No caso, eu não vou poder monitorar os pacotes que vão para você. Se eu te emprestar uma conexão com a internet, por exemplo, né? No caso, seria isso. E daí, no caso, eu não vou poder bloquear não vou poder monitorar o acesso, não vou poder gerar log, porque eu não sou provedor de acesso. Então, se eu não sou provedor de acesso e te emprestar a conexão e eu gerar log, eu estaria cometendo um crime como esse texto foi aprovado, né? Vou pegar aqui e acertar minhas folhas. Minha mãe tá rindo aqui porque eu tô falando muito aí, né? Mas é para ficar bem claro a questão do Marco Civil da Internet. Eu quero deixar bem claro para quem está ouvindo que o Marco Civil da Internet é interessante por causa disso. Tirando o artigo 15 e 16, isso aqui, cara, é excelente. Véio. É excelente, é o que a sociedade civil precisava. Bom, seção 2. Da proteção aos registros, dados pessoais e comunicações privadas. Artigo 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet que trata esta lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada,
da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput de forma autônoma ou associado a dados pessoais ou outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal mediante ordem judicial, forma do disposto na seção 4 desse capítulo, respeitado o disposto no artigo 7º. O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos 2 e 3 do artigo 7º. O disposto no caput não impede o acesso pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para sua requisição aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço na forma da lei. As medidas e procedimentos de segurança e sigilo devem ser informados pelos responsáveis pela provisão de serviços de forma clara e atender aos padrões definidos em regulamento, respeitado seu direito de confidencialidade quanto a segredos empresariais. Artigo 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações da internet, em que pelo menos um desses atos ocorram em território nacional, deverá ser obrigatoriamente respeitada a legislação brasileira, os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. O disposto no caput se aplica a dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações nos quais pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. O disposto no caput se aplica mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviços ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. Os provedores de conexão e de aplicações à internet deverão prestar, na forma de regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, guarda, armazenamento ou tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo das comunicações. Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto nesse artigo. Artigo 12. Sem prejuízos aos demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as infrações às normas previstas no artigo 10 e 11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções aplicadas de forma isolada ou cumulativa: advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas e multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos considerado a condição econômica do infrator, o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e da intensidade da sanção, a suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11 ou a proibição do exercício das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11. Parágrafo único. Tratando-se de empresas estrangeiras, responde solidariamente pelo pagamento da multa que trata o caput da sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país. Bom, então esse artigo, ele trata do... Vou pegar outra parte aqui. Ele trata da proteção dos dados, né? Da proteção dos registros das pessoais. No caso, o que acontece aí? O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados de forma autônoma ou associados a dados pessoais. Essa parte aqui significa que eu só posso, se eu sou provedor de acesso à internet, eu só posso prover das informações mediante ordem judicial e de forma autônoma. O que isso significa? Que eu posso só entregar os logins de acesso de quem acessou a minha rede se eu for comunicado judicialmente. Isso é interessante, porque não é para qualquer um que você vai entregar os dados se você for provedor de acesso.
No caso do artigo 11, ele trata basicamente dos dados pessoais, né? Que daí, no caso, se eu desrespeitar essa questão da guarda dos dados pessoais, eu posso sofrer sanções, né? No caso, se eu for empresa pública ou privada, aí é essa questão da sanção, né? Bom, tratando agora da subseção da guarda e dos registros de conexão. Aí, no caso, eu vou ler essa parte, mas isso aqui se refere à operadora de acesso à internet, tá? Que daí, no caso, é a operadora que vai registrar os logs de acesso dos usuários. Só para ter uma ideia, eu já estou terminando a página 8 aqui. Tem mais... o artigo trata 14 páginas, né, no caso. Eu acho que vai dar tempo sim, ô Paulo. Aí, se não der tempo, daí a gente continua no próximo programa, né? Bom, então vamos ao artigo 13. Na provisão da conexão de acesso à internet, cabe ao administrador do sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de 1 ano, nos termos do regulamento. A responsabilidade pela manutenção dos registros de conexão não poderá ser transferida a terceiros. A autoridade policial, administrativa ou Ministério Público poderá requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados no prazo superior ao previsto no caput. Na hipótese do artigo 2, a autoridade requerente terá o prazo de 60 dias, contado a partir do requerimento, para ingressar com o pedido de autorização judicial de acesso aos registros previstos no caput. O provedor responsável pela guarda dos registros deverá manter sigilo em relação ao requerimento previsto no artigo 2º, que perderá sua eficácia caso o pedido de autorização judicial seja indeferido ou tenha sido protocolado no prazo previsto no artigo 3º. Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata esse artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposta na seção 4 deste capítulo. Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto nesse artigo, serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos delas resultantes, eventual vantagem oferida pelo infrator, das circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. A subseção 2. Da guarda dos registros de acesso à aplicação da internet e da provisão de conexão. O artigo 14, ele trata então da provisão de conexão onerosa ou gratuita. É vedado guardar os registros de acesso a aplicações de internet. E eu vou ler agora a subseção 3, da guarda de registro de acesso a aplicações de internet e a provisão de aplicações. Então, esse artigo, ele é excelente porque ele trata do seguinte: se eu sou provedor de acesso à internet, eu só posso registrar os logs por esse prazo, né, no caso, e eu só posso entregar esses dados mediante ordem judicial. O que trata o restante do artigo é o seguinte: qual é o ambiente em que eu devo guardar esses logs? Em ambiente controlado, sem que as pessoas possam ter acesso, e também esses registros em log, ele deve ter um prazo de guarda de 1 ano nos termos do regulamento. Então, quer dizer, se você vai ter o acesso à internet, eu posso entregar esses registros somente a uma autoridade policial, em primeiro lugar. Segundo, eu tenho que guardar em log. Esses registros de log tem que estar em local seguro e muito bem sob sigilo, tá? E ambiente controlado. Então, quer dizer, eu só posso guardar esses logs se for nessas condições, né? E se eu descumprir isso aqui, se eu for provedor de acesso à internet e descumprir isso aqui, eu tomaria uma multa, né, no caso. O artigo 15. Agora é que a coisa começa a ficar muito estranha.
O provedor de aplicações à internet, constituído na forma de pessoa jurídica que exerça essa atividade de forma organizada profissionalmente e com fins econômicos, deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações da internet sob sigilo e ambiente controlado e de segurança pelo prazo de 6 meses no termo do regulamento. Primeiro, ordem judicial poderá obrigar por tempo certo os provedores de aplicações da internet que não estão sujeitos ao disposto no caput a guardarem os registros de acesso a aplicações da internet desde que se tratarem de registros relativos a fatos específicos em período determinado. A autoridade policial ou administrativa ou Ministério Público poderão requerer cautelarmente a qualquer provedor de aplicações da internet que os registros de acesso a aplicações da internet sejam guardados, inclusive pelo prazo superior ao previsto no caput, observando nos dispostos nos 3º e 4º do artigo 13, os 3º e 4º parágrafos. Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata esse artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na seção 4 desse capítulo. Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto nesse artigo, serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos delas resultantes e eventual vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. Artigo 16. Na provisão de aplicações de internet onerosa ou gratuita, é vedada a guarda dos registros de acesso a outras aplicações da internet sem que o titular dos dados tenha concedido previamente respeitado o disposto no artigo 7º ou de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular. O artigo 17. Ressalvadas as hipóteses previstas nessa lei, a obrigação por não guardar os registros de acesso a aplicações da internet não implica responsabilidade sobre os danos recorrentes do uso desse serviço por terceiros. Bom, ainda ele trata da questão do registro da guarda de logs, né? Bom, a questão aí é o seguinte, no caso, tudo bem, ali ele fala sobre a guarda do registro de logs por uma pessoa que tenha só um roteador em casa, por exemplo, e vai deixar a outra pessoa acessar, né? Então isso aqui, tudo bem. Mas tem uma questão aqui que eu queria falar, que é sobre... deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso aí mesmo. Acho que o que eu queria falar, na verdade, não é sobre o artigo 15, talvez seja o artigo 16. Bom, não é. Tal. Agora então vamos para a seção 3. Ainda estamos, aí no caso aqui a gente está na página 10, né? Ainda falta 4 páginas só, então a gente já está terminando a leitura. Só deixa eu avisar o Paulo para ele voltar. Ô Paulo, volta aí. Só um minutinho que eu vou lá avisar ele então. Bom, avisado ele então, vou continuar. Bom, aqui também vamos continuando então. Da responsabilidade por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros. Artigo 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros. Tá, isso aqui trata do... Voltou, Paulo? Voltei! Opa! A nossa alegria! Já tá quase acabando, já tô na página 10, aí falta mais 4 páginas ainda. Mas já está quase acabando e já estamos chegando nos pontos chaves aqui, que é interessante para a gente ver essa questão, né? Qual artigo? Artigo 18. 18. Isso. Sim. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros. Ou seja, se eu postar qualquer coisa na internet que uma pessoa processar alguém, eles não vão processar o provedor de acesso, tá? Então quer dizer...
Então quer dizer, porque tem gente que vai processar Oi só porque eu publiquei alguma coisa errada na internet. Então isso não será mais viável, né? Mesmo porque não tem lógica eu processar o provedor que deu acesso à internet só porque ele falou bobagem. Artigo 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet, isso aqui o provedor de aplicações é o servidor, tá? Então o servidor, ele somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito dos limites técnicos do seu serviço, dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontando como infringente ressalvadas as disposições legais em contrário. O que isso significa? Que se você publicar alguma coisa contra mim, por exemplo, eu não vou processar o Google por causa de uma publicação sua, por exemplo. Eu vou processar a pessoa que publicou aquele artigo contra mim, por exemplo. Então, se você, por exemplo, vai postar no Google, por exemplo, se você vai postar num blog, alguma coisa assim, qualquer conteúdo que infrinja a imagem de terceiros, por exemplo, quem tem que processar você é os terceiros e não o provedor, não o que presta o serviço, né, no caso, né? Então, no caso do artigo 19, ele deixa bem clara essa questão, que quem tem o servidor, no caso, por exemplo, se eu tenho um blog e tenho aquele servidor, o servidor, ou quem dispõe daquele servidor para você publicar seu material, no caso eles não vão ser processados mais para ser removido do conteúdo. Eles só vão remover o conteúdo depois de um processo, por exemplo. Depois que um processo passou já e deu por deferido, no caso, aí o servidor vai ter que remover o conteúdo. Mas aí é só nesses últimos casos que o servidor remove o conteúdo, né? No caso, o provedor de conteúdo. Então, a ordem judicial que trata o caput deve conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. A aplicação do dispositivo nesse artigo para infrações de direitos de autor ou a diretos conexos depende de previsão legal específica que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no artigo 5º da Constituição Federal. As causas que versem sobre o ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos... Oi? No caso da Constituição Federal, né? É que ele cita alguns artigos da Constituição aqui no texto, né? O Paulo caiu agora. O louco caiu aí. Pois caiu a conexão aí, né? É porque o artigo ainda tem que ser aprovado lá pelo Senado ainda, mas o provedor já tá tirando a gente aqui, né? No caso. Mas, tudo bem. Vamos lá então. As causas que versam sobre o ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet, relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como a indisponibilidade desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentados perante os juizados especiais. O juiz, inclusive no procedimento previsto no parágrafo 3º, ele poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no período inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo que se refere no artigo 19, caberá ao provedor de aplicações da internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos
a indisponibilização do conteúdo, com informações que permitam um contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou salvo expressa a determinação judicial fundamentada em contrário. Deixa eu fazer uma pausa aqui, mas só para falar seu áudio. Oi. Não sei se tá afetando a rádio também, mas ele baixou um pouco a qualidade. Ele tá pausando um pouco às vezes. Ah, sim, mas é por causa da conexão, né? Bugou? Que daí no caso a conexão ela influencia pra você me ouvir no caso, né? Mas na rádio ela entra normal, né? É porque eu tô acompanhando Bugou aqui de novo quando você for explicar. Ah, sim. Aí ele mas dá tudo corte. bem. Tá, no caso então, aqui ele fala então sobre o conteúdo gerado por terceiros, que no caso se sim, aqui no caso eu pulei essa parte aqui do artigo, né? Daí, no caso eu ia falar sobre o parágrafo único aqui, então. Quando solicitado pelo usuário que disponibilizou o conteúdo tornado indisponível, o provedor de aplicações da internet, isso aqui fala do servidor no caso, né? Que exerce essa atividade de forma organizada, profissional e com fins econômicos, substituirá o conteúdo tornado indisponível pela motivação, pela ordem judicial que deu fundamento à indisponibilização. Então, isso aqui é o seguinte: se eu processar o Facebook, por exemplo, por alguém ter publicado alguma coisa, primeiro que a pessoa que publicou aquele conteúdo, ela vai ser responsabilizada. E só depois que a pessoa que publicou aquele conteúdo for responsabilizada, é que o Facebook pode tirar o conteúdo do ar. Antes disso, não. Isso significa que, além dos processos judiciais aumentarem entre pessoas e não contra empresas, isso vai tornar, digamos assim, que o processo mais democrático ainda. Por quê? Porque eu vou processar a pessoa que publicou e não o provedor de acesso, no caso, o provedor de conteúdo, né? No caso, o Facebook, ou Twitter, enfim, as redes sociais, ou um site, um blog, no caso. Agora o artigo 21 define o usuário, né? O provedor de aplicações da internet, no caso o servidor, ou no caso, enfim, né, quem publica o conteúdo, que disponibilize o conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização dos seus participantes, de imagens, vídeos ou outros materiais contendo cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento da notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos de seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. No caso, por exemplo, aquela garotinha que foi lá, fez o vídeo íntimo, publicou na internet, depois que ela entrar com o processo e tudo mais, aí, depois de uma ordem judicial para que o servidor, no caso o provedor de conteúdo, remova aquele conteúdo, aí sim é que o provedor de conteúdo vai poder remover aquele vídeo, entendeu? Então é essa questão que ele trata. No caso, depois de ordem judicial, o Facebook, redes sociais ou o servidor de aplicações, no caso, ele vai tornar indisponível o material, né? Mas é só nesses casos, tá? Então, depois que, por exemplo, depois que passou por ordens judiciais, o infringente, no caso a pessoa que fez a infração, for processada, aí sim é que o conteúdo é removido, antes não. Parágrafo único, então, a notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material, apontando como violador da intimidade do participante e da verificação da legitimidade para apresentação do pedido. Então isso significa que, no caso, quem proveu do conteúdo, ele tem que identificar o material, onde está esse material. Está num servidor aqui, está num servidor dos Estados Unidos, está num computador, enfim, ele vai ter que divulgar onde que está o material e tornar indisponível esse material, né? Bom, agora então, tratando da seção 4. Da requisição judicial dos registros. Agora é que a coisa começa a ficar tensa.
A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial civil ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda ou fornecimento de registro de conexão ou de registro de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade, fundados em indícios de ocorrência do ilícito, a justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou de instrução probatória e o período ao qual se refere os registros. Cabe ao juiz tornar as providências necessárias para a garantia do sigilo das informações recebidas e a preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quando aos pedidos da guarda de registro. Ah, sim, tudo bem. Só que daí tem um delay, tá? O delay de 30 segundinhos aí. Aí, caso não consiga ouvir, vamos lá. Então, aí no caso é porque a gente que tá com alguns probleminhas técnicos, tá, pessoal? Então, para quem estiver ouvindo aí na rádio e acompanhando pelo YouTube, aqui ao vivo a gente tá com alguns probleminhas com a conexão com a internet aqui. É porque o Marco Civil ainda tem que ser aprovado pela presidenta e antes disso, daí os provedores vão sacanear um pouquinho a gente antes. Mas isso logo já vai passar. Então, no caso dessa questão do artigo 23 e do artigo 22, no caso, eu não posso, por exemplo, se eu for processado judicialmente por algum conteúdo que eu publiquei, eu não posso divulgar qualquer informação sobre o processo. E o processo, ele pode sim correr em sigilo, no caso, né? Ou seja, mesmo que eu não conheça a pessoa pessoalmente e não conheça na internet, se o juiz declarar que tem que ter sigilo, vai ter o sigilo. Eu não posso falar nada com relação à segunda pessoa, no caso, né? E também eu não posso fazer nada contra essa pessoa. Inclusive, eu não vou saber a identidade dessa pessoa. O que garante, no caso, a preservação da minha intimidade, no caso, né? Da minha vida privada. Essa vida privada aqui que eles falam é que eu não posso publicar nada com relação à pessoa que me processou. Se a pessoa me processar, aí eu não posso falar nada com relação, entendeu? Então é mais ou menos isso aí a questão. Aí no caso o juiz ou a autoridade vai poder fazer com que o artigo corra em segredo de justiça ou então o processo corra em segredo de justiça, entre outras coisas, né? Então, aí no caso é essa questão do segredo de justiça, que ele comentou aqui. Vou pegar aqui outra parte. Ah, tá, na página 12 e 11 aqui. Então, isso aqui significa que, no caso, por requerimento, né, a autoridade policial vai poder solicitar uma... Então, Paulo, aí no caso, isso aqui significa que vai ser entregue tudo para o juiz, né? Então, e o juiz que vai decidir essas questões aí, caso alguém publique algum material contra você, alguma coisa assim, né? Então, já fica de ordem mais, né? Então vamos para o capítulo 4º, né? Da atuação do poder público. O artigo 24 constitui, aí no caso aqui eu já estou acabando, já estou na página 12, ainda tem a 13 e a 14, já está quase acabando ali o finalzinho. Constitui diretriz para a atuação da União, dos Estados do Distrito Federal, dos municípios no desenvolvimento da internet no Brasil. Estabelecimento de mecanismo de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática, com a participação do governo, do setor empresarial, da sociedade civil e da comunidade acadêmica, ou seja, os estudantes de sistemas de informação e redes de computadores, a promoção da racionalização da gestão e expansão do uso da internet, com a participação do Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI,
A promoção da racionalização e a interoperabilidade tecnológica do serviço de governo eletrônico entre os diferentes poderes e níveis da federação para permitir o intercâmbio de informações e a tá errado isso aqui, alguma coisa aqui, de procedimentos. Promoção da interoperabilidade entre sistemas e terminais diversos, inclusive entre diferentes níveis federativos e diversos setores da sociedade. Adoção preferencial de tecnologias e padrões no formatos abertos e livres, a publicidade e a disseminação de dados e informações públicos de forma aberta e estruturada, a otimização da infraestrutura das redes estimula a implantação de centros de armazenamento, gerenciamento e disseminação de dados no país, promovendo a qualidade técnica, inovação, a difusão das aplicações de internet sem prejuízo à abertura, à neutralidade e à natureza participativa, desenvolvimento de ações e programas de capacitação para o uso da internet. Então, quer dizer, cursinho de informática vai ser livre. É uma ótima ideia. Promoção da cultura e da cidadania e prestação dos serviços públicos de atendimento ao cidadão de forma integrada, eficiente, simplificada e por múltiplos canais de acesso, inclusive remotos. Uau! O que trata então o artigo 24? Anderson, Oi? acho que pode ser a questão de estar sofrendo um LOIC aqui. Desculpa estar te interrompendo assim, que eu não sei se você tá falando não, porque Ah, sim, tudo bem então. realmente o som está travando. Aham. Não sei se é algum problema no roteador, tipo, não mexi em nada, mas Tudo bem. vai saber, né? Pois é. Então, essa questão aqui é interessante, que daí no caso, antigamente, esse artigo ele foi alterado, né? No caso, eles queriam colocar as centrais de dados no Brasil, só que eles queriam restringir as centrais de dados no país, né? No caso, isso foi removido e foi simplificado para a otimização da infraestrutura das redes, colocando os dados no país, né? Aí é que está a parte interessante da questão. Beleza. Tá, eu estava continuando aqui, né? Então, a promoção da cultura e da cidadania e a prestação de serviços públicos de atendimento ao cidadão de forma integrada, eficiente, simplificada e por múltiplos canais de acesso, inclusive remotos. Então, eles vão, por exemplo, você quer marcar uma consulta no SUS pela internet? Vai ser possível. Excelente. Então, vamos ao artigo 25, já está quase acabando aqui, estamos com alguns probleminhas técnicos, mas vamos lá. As aplicações da internet dos entes do poder público devem buscar a compatibilidade do serviço de governo eletrônico com diversos terminais, sistemas operacionais e aplicativos para seu acesso, acessibilidade a todos os interessados independentemente de suas capacidades físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais, mentais, culturais e sociais, resguardados os aspectos de sigilos e restrições administrativas e legais, compatibilidade quanto com a leitura humana quanto com o tratamento automatizado das informações, a facilidade de uso do serviço do governo eletrônico e o fortalecimento da participação sociais nas políticas públicas. Então, quer dizer, os sites do governo, eles vão ser, digamos que vai ter acessibilidade no site deles, tá? Para quem estuda sistemas de informação, a acessibilidade é você colocar no código do site estruturas, por exemplo, para leitura, no caso da voz, para cegos, você colocar o artigo lido, né, no caso para cegos, para quem é surdo. Daí, Vou fazer no caso, uma breve pausa aqui só para arrumar um negócio. Tudo bem. Aí então, por exemplo, no site do governo vai ter a disponibilidade de você colocar alguns ícones, né, para que pessoas que têm um problema de acessibilidade motora tenham acesso a esses sites, né. Bom, então, rapidinho o artigo 26. O cumprimento do dever constitucional do Estado e na prestação da educação em todos os níveis de ensino inclui a capacitação integrada às outras práticas educacionais para uso seguro, consciente e responsável da internet, como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção de cultura e o desenvolvimento tecnológico.
Artigo 27. As iniciativas públicas do fornecimento... Pronto. Então, as iniciativas públicas de fomento à cultura digital e de promoção da internet têm como ferramentas sociais e devem promover a inclusão digital, ou seja, todos os bairros vão ter acesso à internet, buscar reduzir a desigualdade, sobretudo entre as diferentes regiões do país, no acesso às tecnologias da informação e comunicação e no seu uso, e fomentar a produção e a circulação de conteúdo nacional. Artigo 28. O Estado deve, periodicamente, formular e fomentar estudos como fixar metas, estratégias, planos e cronogramas referentes ao uso e desenvolvimento da internet no país. Nossa, isso é excelente. O Estado ele vai passar a promover, depois da aprovação desse artigo pela presidenta, o Estado vai passar a promover a inclusão digital, vai passar a promover a busca pela redução da desigualdade, né, no caso, e vai fomentar a produção de conteúdo nacional também, né, no caso, não é só conteúdo internacional que vai estar circulando na rede. No caso, o governo vai publicar conteúdos como prevenção a combate de doenças, no caso aquelas propagandas institucionais, né, e governamentais, por exemplo, no combate à dengue, essas coisas assim, mas para o bem público, né, no caso. Então isso é excelente. Bom, disposições finais, capítulo 5. Então terminamos aí a questão do Marco Civil, a leitura então do Marco Civil e alguns comentários com os últimos, no caso 1, 2, 3, 4 artigos, né, que é do 29 ao 32, para encerrar a sessão. Então, artigo 29. O usuário terá a opção de livre escolha na utilização de programa de computador em seu terminal para exercício do controle parental de conteúdo. Essa questão aqui, ó, que eu queria comentar com você, que é a seguinte. No caso, eu vi a sessão extraordinária para aprovação desse texto, tá? Na TV Câmara. A bancada evangélica a bancada evangélica queria aprovar um texto assim, que o provedor de acesso à internet é que tem que bloquear o conteúdo das crianças. Vê se pode uma coisa dessa. Só que é o seguinte, se a bancada evangélica, no caso, quisesse alguma coisa, gente, a bancada evangélica estava querendo incluir um texto no momento da votação, e isso é inconstitucional, e com certeza a bancada evangélica não conseguiu inserir esse texto no artigo do Marco Civil da Internet, porque assim, no momento em que você vota na sessão extraordinária, não deve alterar o artigo, nunca vai ser alterado o artigo no momento da sessão. Então quer dizer, a bancada evangélica pagou um micaço, mas um micaço, cara, me deu vontade de rir. Eles queriam aprovar, colocar um trecho sobre a questão do controle parental nas operadoras de acesso. Eles não conseguiram porque era votação e isso é inconstitucional. É assim, além de ser burro, a bancada evangélica ser burro ainda, eles queriam essa aprovação no momento da votação. Então, quer dizer, os partidos políticos tiveram dias, no caso do Marco Civil, eles levaram quase 2 anos. Se eles quisessem colocar essa proposta, se a bancada evangélica quisesse propor alguma coisa, eles tiveram 2 anos para poder publicar isso no diário, na sessão do Marco Civil. E eles queriam aprovar isso no minuto final. Por que isso é inconstitucional? Porque, primeiro que está na votação, né? Daí você não pode alterar um texto que já está sendo votado, está praticamente pronto. E depois, ele é inconstitucional porque daí, por exemplo, se a bancada evangélica for a favor das operadoras de telecom, incluir um texto, qualquer texto que seja, incluir alguma coisa que privilegie a operadora, ou enfim, ou qualquer pessoa que seja. Então, para tirar o privilégio desse pessoalzinho, o pessoal da bancada evangélica, infelizmente, teve que esperar.
e vai poder só incluir os artigos a partir de agora. Só depois que o texto for aprovado, eles só vão poder incluir alguma coisa ou remover alguma coisa via, no caso, votação, né? Bom, eles tomaram lá o pessoal da bancada evangélica. Bom, então vamos ao artigo 29, então. O usuário terá a opção de livre escolha na utilização de programa de computador em seu terminal para exercício do controle parental de conteúdo, ou seja, eu tenho um filho. Eu posso bloquear o conteúdo para esse filho não ter acesso a sites de pornografia, de assassinatos. Mas como que ele vai se divertir? Poxa. No caso, é para crianças menores de 18 anos, né, no caso, enfim. No caso, o controle parental são os pais que vão fazer e não o provedor de acesso. Então, quer dizer, se o pai não quiser que o filho acesse tal conteúdo, não vai ter acesso porque o pai determinou e não porque o provedor de acesso vai determinar. O provedor de acesso vai deixar livre. Aí cabe aos pais fazer o controle do conteúdo. O pai pode usar um software para controle de conteúdo para seus filhos, tá? Então, enfim, ele pode usar esse software sem problema, que daí é como diz o artigo 29, né? O usuário terá a opção de livre escolha na utilização de programas de computador em seu terminal para exercício do controle parental de conteúdo, entendido por ele como impróprio a seus filhos menores, desde que respeitados os princípios desta lei e da lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. No caso, essa lei 13 de julho de 1990 é o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Daí ele vai ter que respeitar essa lei do ECA também, né. Então, parágrafo único. Cabe ao poder público, em conjunto com os provedores de conexão de aplicações da internet e a sociedade civil, promover a educação e fornecer informações sobre o uso de programas de computador previstos no caput, bem como para a definição de boas práticas para a inclusão digital de crianças e adolescentes. Artigo 30. A defesa dos interesses e direitos estabelecidos nessa lei poderá ser exercida em juízo individual ou coletivamente na forma da lei. Então, quer dizer, eu posso dar o acesso à internet para crianças e adolescentes, isso é ótimo, tá? Ele só aqui defende essa questão, né? Que você, sendo criança ou adolescente, vai poder ter acesso à internet com o controle parental ou não, né? Aí cabe aos pais, mas mesmo assim os adolescentes e as crianças vão ter acesso à internet, independente do que seja. Então, para finalizar, então, o artigo 31 e 32. Até a entrada em vigor da lei específica prevista no parágrafo 2 do artigo 19, a responsabilidade do provedor de aplicações da internet, isso aqui é o servidor, né, de acesso, por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, quando se tratar de infração a direitos de autor ou direitos conexos, continuará a ser disciplinada pela legislação autoral em vigor aplicável na data da entrada em vigor dessa lei. Porque assim, a bancada do governo, eles queriam colocar o artigo sobre você não pode compartilhar torrent, porque isso é ilegal e tudo mais. Eles não incluíram aqui porque a questão do direito autoral é muito ampla. Então, quer dizer, sobre o conteúdo do direito autoral, né? No caso, se você compartilhar uma música com alguém via torrent, essas coisas, isso só vai ser votado na lei de direitos autorais, que daí vai ser outra coisa daí, no caso, né? Diferente do Marco Civil. O Marco Civil, daí, ele não vai tratar dos direitos autorais, justamente porque a bancada do governo precisa de um tempo para discutir a questão do direito autoral, né? No caso, aí vai ser um outro artigo, uma outra coisa fora do Marco Civil. Mas, aí no caso, a lei é bem clara que ela diz o seguinte: mesmo assim, ainda se mantém a questão do direito do autor, né? A questão dos direitos autorais. Na internet, a gente sabe que não pode compartilhar torrent, essas coisas assim, porque infringe os direitos autorais. Então, no caso, sem problemas com relação a isso, né? Mas a gente já sabe que direito autoral não se infringe e tudo mais. E ele só reforça aqui no artigo, mas mesmo assim ele não vai tratar de coisas específicas. Por exemplo, você compartilhar música por torrent, você compartilhar uma música
num grupo, alguma coisa assim, tá? Ele não vai ser tão específico, ele vai ser mais abrangente. Ó, não fira os direitos autorais, só isso que ele diz. Então, para finalizar, o artigo 32. Essa lei entrará em vigor 60 dias após a data de sua publicação. Brasília, Distrito Federal, em 25 de março de 2014. Deputado Alessandro Molon foi o relator. Quem votou no Alessandro Molon fez a coisa certa. E parabéns ao Marco Civil por abordar esses textos muito bons, inclusive, que mesmo que ainda tenha algumas incoerências com relação à guarda de logs, né, no caso, ele deixou bem específico a questão da guarda do log e tudo mais, mas ainda ficou algumas incoerências que, no caso, o provedor de conteúdo vai ter que, pode guardar em log, mas isso é facultativo, essas coisas todas que ainda ficaram em aberto aqui no texto. Mas ele foi bem específico em alguns pontos, e isso é interessante, né? E aí, Paulo, o que achou dos artigos aí do Marco Civil? Olha, eu achei muito legal, só não entendi porque todo mundo tá... Cara, legal não, né? Legal, todo artigo é legal. A diferença é o que eles fazem, né? Eu achei interessante, mas ainda não consegui entender uma razão assim pra eles estarem... O pessoal da esquerda tá reclamando tanto, assim. Esquerda não, da direita, da esquerda. Então, a questão é o seguinte, é porque assim, como ele falou ali sobre a questão das pessoas que não tem um perfil, no caso original, tem um perfil fake, né? Que daí você, por exemplo, você cria um fake para no caso, agredir uma pessoa, né? Você cria um fake lá numa rede social e vai fazer alguma coisa assim. Aí o que eles querem? Na verdade, eles estão achando ruim essa questão da aprovação do texto, porque eles criam perfis fakes para atacar as pessoas, em primeiro lugar. E em segundo, a direita, no caso a direita não vai, mesmo que o artigo seja bom, isso aqui, o Alessandro Molon, o relator desse texto, ele é do PT. Então, mesmo ele sendo do PT, isso aqui, ele é bom para o país todo, mas mesmo assim, só porque ele é do PT, o pessoal não quer aprovar ou não gostou do artigo por causa disso aí também. Os Anonymous, a gente já sabe que os Anonymous, eles são contra por causa do registro em log. O registro em log, ele vai mostrar, por exemplo, se você atacou um site. Os Anonymous, lógico, não vão gostar disso aí. Então, é por isso que eles não querem a aprovação do Marco Civil. Mas é por essa questão mais... essa questão mais técnica com relação à internet, né? Então, é mais por essa questão mesmo, né? E o pessoal que cria perfil fake, infelizmente, se ferrou, né? Aí, no caso, o que os Anonymous não sabem é que, por exemplo, se você tiver um telefone fixo em casa, a operadora de telefonia, ela também grava as ligações telefônicas. Então, claro, ele só entrega as gravações telefônicas mediante ordem judicial. Então, vai acontecer a mesma coisa para a internet. Eles vão guardar o registro em log, porém vai ser que nem na telefonia. Só vai ser entregue se a pessoa fez alguma coisa de errado e ainda mediante ordem judicial, se comprovado. Então, quer dizer, se você não fez nada de errado na internet, não se preocupe que não tem nenhum problema. E lógico que o que eles não lembram é que as operadoras de telefonia fixa também gravam as pessoas conversando no telefone e tudo mais. E isso não influencia em nada na telefonia. Ou seja, eu ligo para minha mãe e consigo falar com ela normalmente, tudo certinho. Claro, posso até xingar ela pelo telefone, que não tem problema nenhum. Claro que se ela me processar, por exemplo, ela pode pegar a gravação na operadora e abrir um processo, com certeza, né, no caso. Digamos uma situação hipotética, assim, né? Mas, enfim, então é mais por essa questão mesmo, né? E por isso que os Anônimos não gostaram do texto, tudo mais. Aí teve o Partido Pirata também, que falou que o artigo 15 e 16 vai transformar o Brasil numa NSA. Só que assim,
o que acontece nos Estados Unidos? Digamos que eu tenho um provedor nos Estados Unidos. Eu registro tudo em log e você tem uma empresa. Treta, basicamente. Então, você tem uma empresa de, por exemplo, você é o dono do Google. Aí o dono do Google vai lá na operadora de acesso à internet e fala assim, olha, eu quero todos os registros do fulano. Bom, tá aqui. A operadora entrega. Aqui no Brasil, vai funcionar assim. Eu sou o Google e você é o prestador de serviço. A conexão com a internet. Eu quero os logs de acesso do usuário tal. Mas primeiro, quem é você? Segundo, você tem ordem judicial? Essas duas perguntas vão influenciar na hora de entregar os logs. Tá, eu sou o Google. Mas você tem ordem judicial? Não. Então eu não vou entregar esse log de acesso porque você é só uma empresa e as empresas, mesmo sendo empresas, não vão ter acesso aos logs dos usuários. Não vai ter acesso. Então quer dizer, isso trata a questão da guarda de logs. Eu posso guardar em log, mas eu sendo provedor de conteúdo, eu não posso apresentar esses logs para uma empresa, por exemplo, ou para alguém, né, no caso. Aí vai funcionar assim. E é bacana, né, porque daí no caso as empresas não vão ficar entregando o log aí para qualquer um à torta direito, né? Que nem acontece hoje no Brasil. A operadora Oi, pelo menos, ela tem, só para você ter uma ideia, a Oi ela tem sistemas de guarda de log e esses logs eles vão direto para as empresas que eles vendem conteúdo, né? Eles vendem essas informações para Google, para o Yahoo, para o Facebook, para as empresas de anúncios. No caso AdSense, essas coisas assim, eles anunciam para todo mundo. Então, quer dizer, né, não adianta de nada, enfim. Bom, estamos tendo alguns probleminhas técnicos ainda, né, Paulo? Então é isso. Bom, então vamos fazer um intervalinho aqui enquanto a gente arruma os probleminhas técnicos aqui. Você pode mandar sua pergunta na página da rádio rcbs.tk, na página da rádio no Facebook, facebook.com/radiocbs. Vamos fazer então um intervalinho, né? Para a gente ajustar as questões técnicas, daí a gente vai ter umas dicas de tecnologia também. Vamos ajustar as configurações que está errando e... Oi? Está tendo um erro do... Então a gente faz um intervalinho então, enquanto isso, para tomar uma água e resolver esses probleminhas técnicos então, né, Paulo? Ah, sim, pois é, então a gente tá com um problema técnico sério, né? Ah, sim, beleza. Eu falando pelo chat aqui. Tudo bem. Vamos então fazer um intervalinho rápido da rede, voltamos já já. Você mande sua pergunta na página da Rádio CBS, facebook.com/radiocbs. Também pela página rcbs.tk vai ter os campos lá para você fazer a sua pergunta. E é isso, vamos fazer um intervalinho e tocar uma música, tomar uma água e já já a gente volta. Você ouve agora na Rádio CBS dicas de tecnologia e informação para vocês que estão na sintonia da Rádio CBS CentOS Brasil Sul. IPv6. O IPv6 é a versão mais atual do protocolo de internet. Originalmente oficializado em 6 de junho de 2012, é fruto do esforço do IETF para criar a nova geração do IPNG, Internet Protocol Next Generation, cujas linhas mestras foram descritas por Scott Brenner e Alison Merkin em 1994,
na RFC 1752. Sua principal especificação se encontra-se na RFC 2460. O protocolo está sendo implementado gradativamente na internet e deve funcionar lado a lado com o IPv4. Numa situação tecnicamente chamada de pilha dupla ou dual stack, por algum tempo. A longo prazo, o IPv6 tem como objetivo substituir o IPv4, que só suporta cerca de 4 bilhões, 4 vezes 10 na nona, de endereços IP contra cerca de 3,4 vezes 10 na 38 endereços do novo protocolo. O assunto é tão relevante que alguns governos têm apoiado essa implementação. O governo dos Estados Unidos, por exemplo, em 2005, determinou que todas as suas agências federais deveriam provar ser capazes de operar com o protocolo IPv6 até junho de 2008. Em junho de 2008, foi liberada uma nova revisão das recomendações para a adoção do IPv6 nas agências federais, estabelecendo a data de julho de 2010 para a garantia do suporte ao IPv6. O governo brasileiro recomenda a adoção do protocolo no documento EPING dos padrões de interoperabilidade de governo eletrônico. Motivações para a implementação do IPv6, o esgotamento do IPv4 e a necessidade de mais endereços na internet. O principal motivo para a implementação do IPv6 na internet é a necessidade de mais endereços, porque os endereços IPv4 livres acabaram. Hoje falando sobre o Marco Civil da Internet, a leitura do texto agora há pouco. O Paulo teve problemas técnicos e por isso saiu. E é isso. Aí no caso, depois que quiserem encerrar a programação aqui, daí eu encerro a programação. E no caso, enquanto ele não volta, que daí no caso ele reiniciou o computador e tudo mais. Vamos então à grade de programação da Rádio CBS. A partir de segunda-feira a gente então começa uma nova grade. Então, a grade de programação da Rádio CBS Centro-Oeste Brasil Sul. A programação de segunda a sexta vai ser às 6 horas o programa Amarok Player, vai ser música e, enfim, só música, né? 11 horas 10.000 bases de music, aí no caso a gente vai ter a programação só de músicas na Rádio CBS. 11 horas Terabit Musical, 17 horas programa Network Manager, 19 horas as dicas de redes de computadores e servidores, programas gravados no caso para você que é administrador de rede e tudo mais. Às 21 horas, então, comunicados e assuntos do nick.br, daí no caso a programação vai ser, o espaço vai ser deles, do nick.br, só para, no caso o conteúdo é deles, e vai ser apresentado no caso na Rádio CBS, tudo sobre infraestruturas, as AS e tudo mais, vai ser tudo no comunicados e assuntos do nick.br, de infraestrutura da rede e tudo mais, vocês vão ouvir lá. Hora musical, 1 hora de música sem intervalo, às 23 horas e à meia-noite músicas no aleatório. Sábado e domingo, então às 6 horas o Amarok Player, 11 horas o 10.000 bases de music, às 13 horas o programa Network Manager, às 17 horas Terabit Musical a 1 hora da tarde, às 5 horas o Network Manager, às 19 horas o News Comments, então a gente vai mudar o horário do programa News Comments para as 19 horas. Isso foi atendendo a pedidos, tá? Daí no caso a gente vai alterar esse horário. E o domingo vai ser a reprise do programa de sábado. E às 21 horas o comunicado de assuntos do nick.br e 23 horas o Root Dance Servers, que é 1 hora de músicas eletrônicas na Rádio CBS Centro-Oeste Brasil Sul. E à meia-noite músicas no aleatório, tudo novamente. É isso então, vamos ver se o pessoal já voltou. Aí, está pronto então. Já pode voltar. Com isso, com o Marco Civil isso vai acabar, hein, pessoal, de ter problema com conexão com a internet aí, ou do pessoal impedir o Skype de funcionar e tudo mais.
Ah, sim. Está certo, então. Já tá na chamada, então. Voltamos. Bom, voltamos. Acho que o áudio desbugou. Ou não. Não sei. É porque assim, na verdade o Skype ele tem aquele... Quando a internet está muito lenta, aí fica, parece que uns cortes, né? Mas aí é problema da conexão mesmo. Fechar o Explorer aqui, né? Meu computador não roda. Uhum. Então, agora o que faremos? Bom, vamos comentar então sobre finalizar então sobre o Marco Civil, né? A questão então que é para deixar claro é que no caso os registros em logs não vão transformar o Brasil numa NSA, porque a gente já sabe que o registro em log então ele só deve ser autorizado para ordens judiciais, então, né, no caso. E deixar bem claro então, pessoal, né? Porque o pessoal ultimamente anda falando muita coisa sobre o Marco Civil, coisas que ainda o pessoal fala e nem sabe. Na verdade, quem criou isso aí tudo, de que o Marco Civil é ruim, que vai interferir na internet, isso aí quem criou, só para ter uma ideia, foi as operadoras de internet. Porque criou-se um lobby muito grande no Brasil depois que foi aprovado as questões do Marco Civil da internet. As operadoras, elas estão muito preocupadas com relação ao Marco Civil, porque o Marco Civil ele vai garantir a neutralidade da rede. As operadoras não têm infraestrutura para garantir a neutralidade da rede. Então, eles vão ter que se incomodar mais para prover de tecnologia, dinheiro que eles talvez tenham, e tem muito, mas só que eles não querem investir, porque eles são pessoas que quanto mais querem, mais tem. Então eles não queriam investir em tecnologia, agora eles vão ser obrigados por lei a investir em tecnologia, e criou-se um lobby muito grande com relação a isso, né? E o texto do Marco Civil da internet, se demorasse mais para ser aprovado, aí as operadoras ficariam no caso em vantagem, porque daí as operadoras iriam meter a opinião delas, né, na questão do Marco Civil. O Marco Civil, historicamente, o que aconteceu com o Marco Civil? Na internet, as pessoas votaram as leis do Marco Civil da internet. E por que ele se chama Marco Civil da internet? Porque as pessoas civis, pessoas comuns no caso, né, civis e tudo mais, colocaram a opinião para aprovar esses textos, né? Aí sobre a neutralidade, sobre a garantia da conexão, tudo mais, foi o pessoal, os civis, né, que deram opinião, não foi os deputados. Então, essa inclusão dessas leis foi graças às entidades civis, às pessoas, enfim, que deram sua opinião via internet. O governo consultou, no caso, essas pessoas via Twitter, Facebook, redes sociais gerais, né, no caso, e no caso, formulou as questões do Marco Civil da internet. E as leis aprovadas, então, elas foram, no caso, aprovadas porque a gente que formulou essa lei, né, no caso. É uma vitória do povo brasileiro, porque com o Marco Civil, pelo menos o povo vai poder ter mais garantia do que eles contrataram na internet e tudo mais, né? Mas também tem outro lado, que é a questão da guarda dos logs, que também ficou, por um lado ficou muito para as pessoas, né? Ficou não muito claro essa questão da guarda dos logs, e é isso. Aí no caso, se você quiser colocar mais alguma coisa, talvez. Acho que não tem nada, né, mais falar. A única coisa é que acho que pra quem assistiu o programa esclareceu, né, bastante coisa. Eu queria agradecer, né. Tudo bem. Aí pode colocar seus agradecimentos.
Não, só agradecer, assim, tipo, agradecer a quem assistiu, assim. Ah, sim, tudo bem. Bom, então é isso. O pessoal que ia participar, então, não participou, talvez por problemas técnicos, não sei. Na verdade, mais problemas de tempo, assim. Oi? Questão do problemas de tempo. Ah, sim, sim. Então é isso. Aí então, sábado que vem, no caso, a gente vai ter o programa às 7 horas, né? Das 7 às 9. 2 horinhas só pra o Vamos programa. fazer um né? teste aí. Como? Fazer um teste de 2 horas, vamos ver se consegue. Ah, é verdade, é. Não, mas aí no caso a gente pode, se, por exemplo, se um programa acaba furando o horário, dá pra garantir uns minutinhos a mais ainda. Se, por exemplo, ele furar 20 a 30 minutos da programação, aí dá pra manter. Porque daí, assim, a grade de programação, ela é bem flexível, assim, né? Você tem um programa de músicas, depois um programa com conteúdo, um programa de música. Aí programas de música pode ficar, né? No caso, pode ficar rodando sem precisar atrapalhar nada da grade de programação, né? Porque daí ela não atrasa. Não é que nem nas emissoras comerciais que eles atrasam a programação quando tem alguma coisa especial, alguma coisa assim que atrasou no horário. Que no caso assim atrasa tudo, né, a programação e tal. Aí tipo um programa das 7h30 começa às 8h30, outro programa começa às 9h30 que era pra começar às 9, essas coisas. E na rádio aqui não acontece. Eu tenho um automatizador de rádio muito bom. Então vamos ficando por aqui, né? Então aí só um comentáriozinho, que é a questão da liberdade de expressão, que o texto se refere. O pessoal no Brasil, eles não sabem muito bem definir essa questão da liberdade de expressão. Você tem a liberdade de falar o que você quiser, tudo mais, só que depende. Por exemplo, que nem no caso da Raquel Sherazade, que foi na emissora de TV, jornalista, né, no caso, e falou e concordou com as pessoas que amarram pessoas em poste. Então, aquilo lá, tem um artigo na Constituição Federal que é bem claro, incitação ao ódio é crime. Então ela vai ser processada não porque ela falou, mas sim porque ela incitou o ódio das pessoas ao vivo, né, no ar. Então, você tem a liberdade de falar, só que não é bem assim chegar para, no caso, o público, né, e falar assim essa questão de que vamos amarrar em poste os bandidos e bandido bom é bandido morto, essa questão toda aí e tudo mais, né? Porque não é bem assim, é praticamente incitação ao ódio, né? Porque daí justiça com as próprias mãos. A justiça brasileira é a justiça, no caso, que pode executar as leis, né? E não um civil ir lá e querer matar uma pessoa só porque, né, tem que esperar a justiça julgar e tudo mais. Então, definindo mais essa questão da liberdade de expressão, porque liberdade de expressão não é liberdade total, né? É uma liberdade para se expressar, mas a pessoa assume o que está falando, né? Bom, então é isso. A gente encerra então por aqui, né? No caso, esse programa ele vai até as 11 tocando música, porque vou deixar esse espaço em branco, né? E daí no sábado que vem, daí a gente já tá com o horário definido a partir das 7 horas da noite. E você que ouviu e não participou porque ainda não temos nenhum comentários aqui, quem tiver no YouTube vai poder comentar na descrição do vídeo, no caso, né? Que daí eu vou postar o vídeo lá também. E quem está ouvindo ao vivo aqui na rádio, eu vou até abrir aqui a caixa do chat. Vamos ver se tem alguma coisa postada antes de encerrar, né? Nossa, o pessoal do Listen 2 na rádio limpou o chat. Caracas.
E é isso. Muito bem, então vamos encerrando por aqui. Fim de semana tem mais. Amanhã vai ter, no caso no domingo, vai ter a reprise desse programa. No YouTube vai ter no youtube.com/vandicbs32, no canal 2 do Wanderson Nerd, o vídeo com a programação aqui da rádio. Então você vai acompanhar, nesse vídeo vai acompanhar o estúdio que foi ao vivo, né, no caso, esse monte de medidor de VU e tudo mais, automatizadores, até para vocês conhecerem um pouco de como funciona aqui no dinamismo da rádio também, né? E é isso. Então até sábado ao vivo, amanhã com a reprise e no YouTube. Valeu. Então é Falou. isso. Encerramos então por aqui na rádio CBS 100S Frente a S Brasil Sul. Esqueci do Sul. Pois é. Muito bem, então vamos de música. Vamos lá. Vai tocar agora. Vamos ver aqui na lista. Vou pegar aqui a lista de música. Só um minutinho que ainda tem que ver a lista de música. Esse automatizador aqui, ele deu um probleminha, que daí quando eu fizer quando eu colocar no ar a nova grade, daí ele volta ao normal. Vamos lá então, vamos tocar a DJ, vamos aqui. Peraí. DJ Ostentação. MC Guimé. Vixe, perdi a música. Calma lá, vamos ver. É que aqui a lista de música você viu que é gigantesca, né? Sim, eu vi. Quase um álbum, né? Um álbum por hora. Tipo, tem 14 músicas de cada autor, né, no caso. Às vezes tem bem mais. Muito bem, então, na rádio CBS 100S Brasil Sul vai tocar DJ Splash, Ring Din Din. Na rádio CBS 100S Brasil Sul.